irmãos, agora são 18 horas e 37 minutos, é a hora da Palavra de Deus em destaque. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela Palavra de Cristo. E hoje, o irmão Anderson vai nos trazer uma pequena mensagem. Amém. Louvado seja Deus aí pelo testemunho do Edson e da Juliana. Sabemos as dificuldades que enfrentam e nós também estamos aqui, mas peregrinando, né? Continuando, caminhando, firmes, e Deus nos dá intrepidez para levarmos a sua palavra. Pois bem, queridos, tomando o gancho aí dos nossos queridos irmãos que estão lá na Suíça, batalhando pela fé evangélica, igual diz lá em Filipenses, quando Paulo diz isso, vamos para o texto de Amós, profeta Amós, capítulo 8, versículos... Vamos ler do 11 até o 14, irmãos? Vamos ler os versículos, capítulo 8, do verso 11 até o 14, e vamos discorrer para mais alguns textos durante a nossa mensagem aqui. Aqueles que puderem estarem com a Bíblia em mãos, nos acompanhem. E assim diz a palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, estes mesmos cairão e não se levantarão jamais. Amém? Amém. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Sabemos que ela tem poder porque ela fala ao nosso coração e ela nos orienta, nos conforta, mas também nos exorta e também nos edifica, ó Pai. Muito obrigado pelos nossos irmãos que estão nos ouvindo, por aqueles que estão nos acompanhando. Agora nos dê graça, ó Pai, para transmitirmos aquilo que vem de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, o profeta Amós é um profeta que vem batendo de frente contra os desvios do povo de Israel e de Judá que estava tendo ali. Provavelmente vocês dificilmente irão ouvir uma mensagem de Amós sendo pregada em suas igrejas, não é isso, não, irmão? Vocês não irão ouvir Amós, porque ele vai, assim como Edson disse, vai de frente com aquilo que está errado. Vai como uma flecha. Então as pessoas não gostam das mensagens de Amós. Amós traz 3 sermões maravilhosos aqui em todo o seu livro. Então ele vem repreendendo tudo aquilo que estava errado com aquele povo. E ele diz: eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Provavelmente aí no berço da Reforma Protestante, onde eles estão ali na Suíça, Alemanha com Martinho Lutero, depois na Suíça com Calvino, com Zwingli, e ali onde se fundiu a Reforma, né? E anteriormente temos ali John Wycliffe, Pedro Valdo, Arnaldo de Bressa, John Hus, que foi queimado na fogueira porque ele foi contrário ao catolicismo da época, o qual eles não deixavam as pessoas conhecer a palavra. Amós também aqui nos traz o texto dizendo: um dia vocês sentirão sede e fome, mas não de água ou de pão, mas da palavra de Deus. Hoje as pessoas estão famintas, procurando a palavra de Deus, mas não há quem pregue. Há poucos que estão fazendo este trabalho. Há muitos pseudos cristãos dizendo que a palavra está sendo difundida, mas estão negando a verdade do Evangelho.
E muitas pessoas estão fazendo o quê? Colocando comichões nos ouvidos e escamas nos olhos, para não enxergar a verdade, porque, como o nosso querido irmão disse, querem algo extraordinário. Esses dias eu escutando aqui na rádio, venham cultuar conosco, vamos ter um culto extremamente extraordinário, milagroso, e enchendo a bola do culto e da igreja. Não, mas nós devemos encher de adoração ao nosso Senhor, proclamar as verdades da palavra, mesmo que vá de frente contra as pessoas, porque isso é uma missão daquele que confiou a sua vida em Cristo. Não negar a palavra, assim como Amós. Eles estavam vivendo em tempos de riquezas, em tempos onde os ricos se aproveitavam dos pobres, e Amós vem confrontando tudo isso daí. Até que veio o profeta Amazias, um falso profeta, repreendendo Amós. Amós era um boiadeiro, colhedor de sicômoros. Foi o Senhor que tirou ele dali e colocou para pregar. Ele não era um erudito da palavra, mas pregava o verdadeiro evangelho. É isso que precisamos, de pessoas que não apenas falem bonito, mas que falem a verdade. Procuraram aí 3 igrejas, né? Não vamos generalizar tudo. E nós, veja bem, você que nos acompanha neste momento, nós não estamos confrontando pessoas, mas nós estamos debatendo as ideias, ideias que têm sido contrárias àquilo que é verdadeiro. Porque muitas pessoas pagaram um preço alto para que nós hoje em dia pudemos ter várias e várias igrejas, várias denominações para cultuarmos a Deus. Então foi através de homens que foram martirizados, que entregaram suas vidas para quê? Para levar a palavra do Senhor, para hoje nós termos a liberdade. Como lá começou lá, hoje é um pós-cristianismo. As pessoas não querem saber, onde o ateísmo domina, assim como a Juliana falou, né, na Itália, onde eles não querem saber, na França, onde o Islã está queimando igrejas, não somente igreja evangélica, mas queima igreja católica, igrejas anglicanas e outras. Por quê? Porque eles querem embutir algo que não é verdadeiro, aquilo que é contrário. Então o cristianismo tem esta liberdade. Não, você não crê da minha forma, mas você não é meu inimigo. Eu posso levar a palavra até você e devo fazer isso. Então devemos ser fiéis ao que o texto diz, como Amós vem fazendo. Então, o que é mais extraordinário do que a salvação? Alguém pode me dizer alguma coisa? E manda mensagem para nós aqui, 39 10 12 30. Se tem algo mais milagroso e miraculoso do que a salvação em Cristo Jesus, pegar um pecador como eu e você e transformar num vaso novo e santificá-lo pelo Espírito Santo. E Deus pega nós que estamos sujos e nos coloca no mundo novamente, agora como vasos novos, para quê? Para pregar a verdade. É isso que é o Evangelho. Não é, eu fui num culto, nossa, e houve aquela gritaria, aquele rodopio, aquela tremedeira e o retetê. Não é só isso. Mas temos que ter um culto racional, prestar atenção num culto racional. Você veja bem, irmão, ele falou, aqui poucas pessoas ouvem, nós saímos entregar versículos bíblicos. Estamos fazendo vídeos para entregar, mas as pessoas não querem. Toda a vida foi assim, irmão. E aqui não é diferente. As pessoas não querem ouvir. Agora, quando os cristãos verdadeiros não fazem, as seitas vão e fazem. Não foi isso que ele falou? Testemunho de Jeová. É uma seita. Uma verdadeira seita que vem lá do Charles Taze Russell, com a torre de vigia, a sentinela e tantas outras coisas. Não é que eles estão fazendo todo domingo batendo na porta da sua casa aí, porque se eles não fizerem, eles não são salvos, são excluídos do corpo governante. Irmão, mas eles são bonzinhos, as pessoas são boas, mas a religião
é uma falsa religião. Temos também Joseph Smith, com os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde difunde um falso evangelho. Ellen G. White, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pregando várias e várias heresias e tantas outras que temos aqui em nossa cidade, em nosso país, Congregação Cristã, Tabernáculo da Fé, onde nega a Trindade. Então precisamos de igrejas que pregam a essência do Evangelho. Não é assim, irmão? Se negar a Trindade, se negar Cristo e o Espírito Santo, que são as doutrinas centrais, é uma seita. Ah, só na minha igreja tem a salvação. É uma seita. Então nós precisamos nos voltar, olhar por tudo que foi feito nesses 500 anos de reforma, com tantos homens errantes, mas que hoje nós temos o privilégio de nos reunirmos e pregar a verdade do Evangelho. É isso que precisamos. Então, o que isso significa? Para essas pessoas que não conhecem, significa que não há luz na escuridão, falta alimento para a alma, não há direção para tomar decisão ou proteção contra as mentiras do inimigo. As pessoas ali nos dias de Amós, bem como nos nossos dias, o que elas estão fazendo? Elas estão cambaleando, sendo levadas de um lugar a outro, esperando sempre encontrar comida e bebida para o corpo e algum alimento espiritual para a alma. Então nós devemos pregar este alimento. Como Jesus disse, eu sou o pão da vida. Se alguém tem sede, vinde a mim. Se você quer conhecer o caminho, volte para João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a fome era de ouvir as palavras do Senhor. E agora, ali quando o texto está dizendo, ele está indicando o período do exílio de Israel e da díaspora, quando o povo judeu peregrinou entre as nações e se perdeu, ficou sem Deus e sem o Messias, na diáspora. Então, Amós vem trazendo isso. O pecado de Samaria era que os santuários que o povo estavam fazendo em todo o país, principalmente em Dan e Betel, era o caminho de Berseba. Provavelmente refere-se à peregrinação que os devotos faziam até Berseba, por extensão ao deus pagão que eles adoravam ali. Estavam se voltando para a idolatria. Então, o profeta vem exortando: voltem-se para o Senhor. Então, meus queridos, as pessoas precisam se voltar para a palavra de Deus. Ela é a nossa essência, aquela palavra que confronta o pecador, que exorta, que transforma e que regenera. Então, o povo deve se voltar e não recusar o que Cristo tem. Cristo tem o melhor para nós. Cristo quer nos salvar. João, capítulo 5, versículo 37, João 5, versículo 37, diz assim, meus queridos: examinai as Escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Ou seja, palavra de Deus, podemos testificá-la através da Bíblia. João 10, 35 diz: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei sou filhos de Deus? Ou seja, Jesus estava fazendo vários milagres e o povo religioso procurava matá-lo. Porém, ele diz que a própria palavra revela que Deus o enviou ao mundo e a Escritura não pode falhar. Também o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, vai falar aos irmãos que
diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor, como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Então Paulo está falando, o Deus desse século está cegando o entendimento das pessoas. Voltem-se para o Senhor. Então, meus queridos, como podemos aprender da palavra de Deus? Estudando, olhando, meditando, vendo se aquilo que está sendo pregado condiz com a palavra. Então, lá em João, capítulo 15, versículo 18 ao 21, o próprio Senhor diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Ou seja, o mundo odeia aqueles que pregam a palavra. Mas Jesus nos ama. Jesus ama, enquanto o mundo nos odeia, Jesus nos ama. Jesus nos ama porque Ele nos deu a salvação. E ainda Jesus diz assim: tudo isto, porém, o farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, meus irmãos, a palavra de Deus precisa ter verdade naquilo que é dito. Precisa ser divulgado com completa verdade. Como diz lá em Atos 3, 19 a 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A fim do quê? A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o nosso Salvador. Este quer te salvar, este quer fazer uma obra na sua vida. Então entregue-se para Ele. Abra o seu coração para a palavra de Deus, porque Deus quer te salvar e te libertar das garras, das falsas heresias e do mal que tem sendo pregado. Que Deus te abençoe e que você possa refletir nas verdades da palavra. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo continue a trabalhar na minha e na sua vida nesta noite. Amém?